Voltando aqui para a gente comentar a grande conquista. E não foi mesmo que a Tati Pink virou o jogo? Sério, sério mesmo. Ela teve nem sorte, porque isso não foi uma prova de sorte, foi uma prova de habilidade. Era uma prova mesmo assim. O que complicou ali foi aquela cama de gato, né? Vamos ser sinceros, aquela cama de gato foi o que mexeu com as estruturas ali. Quem não tivesse como mexer e andar naquela prova, quem não soubesse ali, quem não mexesse ali, não tivesse uma estratégiazinha boa, não iria mesmo conseguir se dar bem. E a única pessoa que se deu bem mesmo com estratégia ali foi a Tati, que ao invés de brigar com a cama de gato, ela foi por baixo. E aí ela foi rapidinho na direção certinha ali, na mesinha onde estava o gatinho. Então foi fácil de achar. Foi fácil, ela nem perdeu tempo. Foi facinho de achar. E aí, como foi fácil de achar, foi fácil de virar o jogo também. Ela perdeu muito tempo ali nas bolas, tá? Tirando as bolas pra acertar lá aquele tripé. Mas isso aí ela tirou depois a vantagem naquela amarelinha, onde ela tinha que colocar os números de 1 a 10. Então também, assim, uma coisa acabou balanceando a outra. No final, ela teve o melhor desempenho. E olha, vou te contar uma coisa, viu? Fernando acabou assim, fazendo uma estratégia bem, mas bem suicida, né? Porque vai acabar se dando mal a ele mesmo. Kátia eu acho que não sai, eu acho muito difícil Kátia sair. Não por causa de, porque ela é mulher e tem pouca mulher no jogo. É porque ela vai ficar no programa porque o Fernando mesmo tá sendo bem treteiro, tá arrumando essas confusões. E aí o público não tá gostando muito disso, né? E como eu falei pra vocês, eu ainda tô com um probleminha na internet. Então assim, não tem como eu ficar mostrando as coisas diretamente de lá. Por isso eu tive que salvar aqui o equipamento, tive que salvar aqui no meu equipamento como é que tá ali os números da zona de risco, de como é que estão as coisas. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês de como é que estão esses números, de como é que estão as coisas aí. Olha só, vamos lá mostrar para vocês quais são as possibilidades aí de eliminação. Eu acho que até esse momento aqui, só se isso mudar assim no milagre, mas tinha que ser um milagre muito forte, porque tudo indica que quem vai ser eliminado amanhã vai ser o Fernando. A Kátia tem 40% de média dos votos para ficar e o Haddad tem aí 31%. Eu acho muito, mas muito difícil o Haddad ser eliminado. Inclusive, né, dizem por aí, né, não sou eu que estou afirmando, dizem por aí que o Haddad é um dos favoritos para vencer a grande conquista. Então, se o Haddad é um dos favoritos, logo ele não será eliminado. É impossível que ele seja eliminado, inclusive. Então, já sabemos que o Haddad não será eliminado amanhã. A dúvida mesmo fica entre a Kátia e o Fernando. E aí vai depender de como é que o público vai reagir às atitudes dele, vai depender aí de como é que as coisas vão ser mostradas aí nas próximas horas, como é que as pessoas vão falar disso. Mas eu acho que dessa vez deu pro Fernando. Eu acho que o jogo dele foi bem suicida. Eu acho que o Fernando basicamente não vai durar muito tempo mais na grande conquista, não. Uma pena. Eu acho que é uma pena porque ele era, assim, um jogador necessário nesse jogo. Eu acho que ele poderia ter feito um jogo um pouquinho mais interessante ali se ele não tivesse comprado uma briga que ele não poderia sustentar. Mas, como eu também falei para vocês, ele deu uma dentro quando ele indicou a Tati Pink ali. O grande problema foi que ele não soube sustentar a justificativa dele. E aí a dona Geni jogou pra cima dele a responsabilidade. E aí ele jogou pra cima da dona Geni a responsabilidade. E aí foi o maior caos ontem. Então vamos dar uma relembrada aí do que aconteceu. E aí a gente fala de como é que foi a prova da virada. Então bora lá. Ontem, lá na formação da zona de risco, teve lá toda aquela discussão do Fernando com a Tati e com a Kátia. Exatamente da forma como a
Tati foi indicada lá para a zona de risco. Então, o consenso dos dois foi o seguinte, tá? Como é que o Fernando e a Geni entraram no consenso? Fernando havia dado alguns nomes que ele queria indicar, e entre esses nomes estava o nome da Anaí e o nome do Bruno. Só que aí a dona Geni disse que a Anaí de jeito nenhum, mas que o Bruno, ok, ela ainda topava votar no Bruno, ela ainda topava votar no Bruno assim, como uma última opção. E aí ela deu os nomes que ela tinha menor afinidade ali, que ela tinha os nomes que talvez assim, na concepção dela, na ideia dela, ela poderia simplesmente votar, assim. Ela disse que deu 7 nomes, tá? Mas os principais mesmos eram justamente o Felipe e a Tati. Então, quando o Fernando revelou para a Tati que ela não era uma opção dele, a dona Geni disse que o Fernando estava distorcendo a conversa dela, distorcendo a conversa dos dois. E aí foi uma briga generalizada. Isso tudo aconteceu no intervalo de ontem à noite, aconteceu no intervalo da formação da zona de risco. Porque todo mundo criticou essa decisão, porque todo mundo dizia ali que não fazia muito sentido o Fernando indicar a Tati Pink. Por que não faria sentido o Fernando indicar a Tati Pink? Porque, eventualmente, se Tati Pink voltasse da zona da prova da virada, o que ia acontecer? Ela ia colocar o Haddad na zona de risco, porque ela tem, de uma certa forma, uma treta com ele. E aí ia ser uma zona de risco com os dois. Então, de fato, não fazia sentido pro Fernando colocar a Tati Pink numa zona de risco. Desculpa, gente, seco. Fazia muito mais sentido colocar quem? O Felipe. Por isso mesmo que o Fernando queria o Felipe, mas aí a dona Geni ficou naquela coisa ali. No fim, acabaram optando mesmo pela Tati Pink, por acharem que ela ainda não tinha ido para a zona de risco. O Felipe já foi para uma zona de risco, então isso contou a favor dele. Mas a Tati Pink ainda não tinha ido para nenhuma das zonas de risco. E aí ele foi explicando lá, ele foi contando como tudo aconteceu. E que só que a dona Geni, ela não concordou com o que o Fernando falou e disse que ele estava distorcendo o que aconteceu e que as coisas não tinham sido desse jeito. E aí todo mundo se questionou. Por que você fez isso, cara? Por que você aceitou isso? Por que você aceitou colocar a Tati Pink na zona de risco? Você está se colocando em risco. E aí ele falou, a dona Geni chegou com os nomes dela, eu cheguei com os meus nomes e a gente foi indo por eliminação. E a dona Geni confirmou essa versão, tá? Ela confirmou que de fato ela chegou com os nomes dela e ele chegou com os nomes dele. E eles foram ali chegando até que chegou no momento ali que por eliminação eles iam na Tati Pink. Só que aí, o que foi que aconteceu e por que que todo mundo decidiu ali, basicamente daquele grupão ali, cair em cima da Kátia? Por causa da conversa que a Geni teve com a Kátia. E a Kátia ter deixado pistas ali, ou seja, não era uma surpresa de fato de que a Tati seria uma indicação para a zona de risco. A Tati meio que sabia que ela ia para a zona de risco. Ontem eu falei para vocês que quem poderia ter falado essa informação aí poderia ter sido o Felipe. Ok, foi ele de fato, mas como foi que o Felipe soube esta informação? Ele soube através da Kátia. Ele meio que captou essa informação dela. Então ele já estava sabendo dessa possibilidade. Não era uma surpresa para ele se isso viesse a acontecer de fato. Então o Fernando ficou indignado com isso. O Fernando ficou indignado aí. A dona Geni disse que ele estava distorcendo a fala dela. E ele falou que não distorceu nada. E que sim, ele estava falando aquilo que aconteceu no quarto. E aí a Kátia entrou no meio e disse que ela não sabia qual era a indicação dos donos, ela não sabia qual era o consenso deles, ela não sabia
De nada. A única coisa que ela sabia, sim, é que a dona Geni tinha como opções a Tati e o Felipe. Mas ela não sabia qual dos dois, tanto o Fernando quanto a dona Geni, iam indicar para a zona de risco. Então, ela não poderia ser colocada como culpada pela indicação da Tati. Só que isso não adiantou de absolutamente nada, como vocês sabem, né? Porque no final, foi isso que acabou acontecendo. E aí, no meio também de outro intervalo, vocês sabem, a Anaí, ela já tá muito chata com essa briga dela, tanto com o Haddad quanto com o Fernando. E aí, isso aconteceu no momento da votação, tá? Enquanto todo mundo ia votar lá nos donos, a Anaí e o Fernando começavam a brigar, estavam brigando ali, os dois discutindo as mesmas coisas de sempre. E aí o Fernando solta um fica calada pra ela. E aí a Anaí disse, cada vez que você fala, fica pior pra você. Então calha a boca você. E aí depois ela disse, o Brasil tá vendo as suas ameaças, o Brasil tá vendo quem você é. E aí o Fernando meio que ficou na dele também depois de responder isso. E assim, o que eu vou dizer pra vocês? Se a Anaí já tá se achando meio estrelinha, né? Porque afinal o nome da torcida dela é esse também. Mas se ela já tá se achando meio estrelinha, o que é que vai acontecer? Ela vai se achar muito mais com a eliminação do Fernando. Ela vai dizer que o Brasil comprou a versão dela. Ela vai dizer que o Brasil literalmente está a favor dela. Então, o que vocês vão ver nas próximas semanas é basicamente a Anaí se queimando por completo. Então, assim, eu acho que para ela seria até melhor que o Fernando permanecesse. Porque aí ela teria pelo menos alguma coisa aí para ela se segurar, porque ela vai se achar muito mais do que ela já está se achando, e aí ela vai usar isso aí contra o Haddad. Ela vai dizer, ó, tá vendo? Tá vendo? O outro lá foi brigar comigo. Tá vendo aí? Quer brigar comigo? O outro foi eliminado. Então vem brigar comigo agora para ver o que vai acontecer contigo. Então, não vem para cima de mim e tal. Vocês vão ver que é isso que vai acontecer com a Anaí. E aí também, lá na formação da zona de risco, enquanto estava no intervalo comercial, a Kátia foi lá e deu a versão dela sobre o que aconteceu. A Kátia disse assim que tanto ela quanto a dona Geni conversaram de fato, que os dois ali, que ela agiu, aliás, meio que intercedendo pelos dois ali, conversando com um, conversando com o outro, mas que ela não sabia quem um ia indicar ou quem o outro ia indicar. Ela não tinha como saber porque nenhum tinha falado para ela. Só que aí ela tentava explicar, só que ninguém deixava ela explicar. Aí a dona Geni também não concordou com a explicação do Fernando, que dizia para ele, que dizia, aliás, para todo mundo ali, a mesma coisa que ele falou no começo, que a dona Geni chegou lá com os nomes dela, que ele chegou com os nomes dele, e aí eles foram por eliminação, 1 a 1 e tal. E aí ele meteu a Kátia no meio também, né, afirmando que a Kátia e ele conversavam ali e tal, sobre formas de movimentar o jogo, enfim. E aí a Kátia foi falando ali, foi dizendo, foi contando a versão dela. Que ela sim foi lá, que ela foi e conversou sim com o Fernando, que ela disse sim que era uma boa movimentar a casa, que era uma boa pensar em colocar pessoas que ainda não foram para a zona de risco sim e tal. Só que basicamente ninguém deixou ela falar a versão dela, ninguém falou, ela não falou quase nada da versão. A única coisa que ela falou que foi relevante ali e que todo mundo parou para ouvir foi: sim, de fato, dona Geni e Fernando citaram o nome de Felipe e Tati. Pronto. Isso aí foi o que de fato marcou. Mas depois ninguém mais quis saber se ela sabia ou não dessa história. Se ela sabia ou não quem ia indicar. E aí, gente, depois disso aí, a confusão rolou durante a madrugada inteira.
foi a repetição do mais do mesmo, mas enfim, vocês já perceberam que a Grande Conquista não vai sair desse padrão. Ela vai até a final e vai até o final do mesmo jeito. Eles não vão sair dessa narrativa, eles não vão sair dessa história, porque eles não querem construir outra. Eles não vão, então, construir. Vai ser sempre ali o Rambo tentando arrumar uma narrativa com o Guipa. Vai ser o Guipa ali tentando não se enturmar tanto com as pessoas ali, mas mantendo um certo laço com a Lisiane, mantendo um certo laço ali com o Haddad, mantendo ali um certo laço com a Kátia, mas ao mesmo tempo um certo distanciamento também, para não dizer que tá jogando com essas pessoas. E aí o grupão ali, todo mundo reunido, falando mal do Haddad, falando mal do Guipe e tal. Vai ser sempre assim até o final. Vocês já sabem como esses realities acabam se encaminhando, ainda mais nessa altura, né, que já estamos chegando no dia 60. Faltando ali muito pouco, mas muito pouco mesmo para o programa acabar. Faltando pouquíssimos dias. Então, vocês já sabem como as coisas vão se encaminhando. E aí, depois que terminou a formação da zona de risco, a Anaí foi chamar a Lisiane para conversar e tal. E aí a Lisiane criticou a Anaí, a Anaí criticou a Lisiane porque a Lisiane não usou o poder dela para tirar a Kátia da zona de risco e que isso era uma hipocrisia e tal, e que ela falou que as mulheres são tão poucas lá dentro, são 6 que tem agora, né? Então agora as mulheres deveriam se unir, deveriam se proteger e tal, mas na hora que elas tiveram a chance, não foi isso que aconteceu. E aí a Lisiane disse que não ia de fato fazer isso, né? Aí ela joga assim na cara da Lisiane: tu falar pra mim que tu não colocaria a mulher e ter 2 mulheres na zona de risco é muita hipocrisia da tua parte e tal. E aí, em paralelo, a Tati foi falar com a Kátia e disse assim que ela não tinha nada, nenhum problema com a Kátia e tal, e que só votou na Kátia justamente por uma questão de estratégia de jogo e tal. E aí a Kátia falou: eu caí nessa zona de risco de paraquedas, nem era para eu estar nessa zona de risco. E de fato nem era mesmo para ela estar ali. Ela só caiu ali porque o Felipe, que abriu a votação, votou nela. E a partir do momento que o Felipe votou nela, né, a situação foi levando e foi fazendo com que ela caísse lá. E aí, quando a câmera voltou para a Lisiane disse que, por mais que ela tenha defendido uma união das mulheres, ela disse que o jogo dela também o jogo dela também tem que fazer sentido. E que não adianta ela tentar proteger as mulheres se nem ela está entendendo o que estava acontecendo ali. Se nem ela tinha compreendido direito como as coisas estavam se encaminhando. Então, para que ela ia tirar a Kátia da zona de risco se ela não tinha entendido, por exemplo, se a Kátia faria o mesmo por ela? Para que ela iria se colocar ali no fogo para salvar a Kátia sem saber se a Kátia faria algo do mesmo tipo para ela? Então, assim, ela também jogou na cara da Anaí. O fato de defender mulheres não significa necessariamente que eu tenha que prejudicar o meu jogo. E realmente ela não tem mesmo que prejudicar o jogo dela. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Uma coisa não tem nada a ver, assim, o discurso da Lisiane, por mais contraditório que pareça para a Anaí, não tem nada a ver. Porque, afinal, a Lisiane também está pensando no jogo. Ela também tem o direito de ganhar R$1 milhão. Ela também tem o direito ali de lutar por isso. E não necessariamente essa ideologia de querer achar que mulheres necessariamente precisam se proteger está acima do que a ambição dela de vencer o programa. Então ela também não está errada em pensar nisso. Mas a Anaí continuou pentelhando ela por causa disso, viu? Inclusive ela disse que isso não tem nada de incoerente. Ela disse que primeiro vem o jogo dela e que o jogo dela é esse e que ela ia continuar. E ela falou: eu precisava saber de tudo que está acontecendo.
Porque sabendo o que está acontecendo ali, sabendo o que está acontecendo lá com a Kátia, sabendo o que está acontecendo lá com o Fernando, sabendo o que está acontecendo com eles, é que eu posso me posicionar. Sem isso, não tem como me posicionar. E ela tá certa, tá? Eu achei, sinceramente, no primeiro momento, que ela poderia ter feito o uso melhor desses votos. Mas depois eu fiquei pensando assim. Eu acho que a Lisiane agiu até de uma maneira correta ali, não querer se meter nessa história. Porque qual outra pessoa ela ia jogar na zona de risco? Ela mesma disse ali que se ela... Daqui a pouco eu vou chegar nessa parte. Mas assim, só adiantando aí, ela mesma falou depois pro Breno, ela falou pro Haddad, que se ela fosse fazer uma coisa mais fria, pensando friamente, ela ia colocar o Caio na zona de risco. E ela disse, eu não queria colocar o Caio de novo, porque o Caio voltou de uma zona de risco. E o Caio é o único embate que eu tenho aqui dentro. Então não adiantava usar o poder para colocar o Caio na zona de risco, sabendo que se ele voltasse da zona de risco, as chances de eu parar lá era muito maior, então não vou colocar ele lá. Então ela estava certa em basicamente não usar o poder que ela tinha. Mas às vezes as pessoas também não querem pensar nessa parte do jogo, né? As pessoas não querem pensar nisso. E aí depois, o Bruno foi conversar com a Kátia. Mas antes ele foi conversar com a dona Geni, tá? Tava lá a dona Geni sentada na mesa e eles estavam ali falando sobre a formação da zona de risco, né? O Bruno queria entender o que foi que a dona Geni falou ali sobre... A dona Geni não, o que foi que a Kátia falou ali sobre o Bruno ter escapado da zona de risco, né? Porque afinal ele era uma das opções. E aí o Bruno foi questionar a dona Geni sobre ela ter cogitado votar nele junto com o Fernando. E aí a dona Geni falou que a Kátia disse que tá, isso foi o que a dona Geni falou, que caso ele fosse lá votado, indicado para a zona de risco, fosse para a prova da virada e vencesse a prova, ele colocaria a Kátia no lugar dele. E obviamente ele faria isso, tá? Isso é uma coisa que de fato o Bruno faria, porque ele tem um embate com a Kátia. Todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe que ele agiria desta forma. E aí, ele disse que ele tinha entendido, então, o que aconteceu. Que a Kátia tinha manipulado a dona Geni. E que a dona Geni agiu manipulada pela Kátia. E aí a Kátia apareceu na hora e gritou, eu não manipulei ninguém. Você tá ficando louco, doido. Eu não manipulei ninguém, eu não influenciei ninguém, não fiz absolutamente nada, só ouvi o que ela tinha para falar, só ouvi o que ela tinha para dizer, mas eu não influenciei nada. E aí o Bruno repete o que a dona Geni falou, mas a dona Geni falou que se eles me indicassem e eu fosse para a prova da virada, se eu voltasse eu ia te colocar na zona de risco e tal, e ela mesmo confirmou, sim, eu falei isso mesmo. Mas isso não significa que eu estava influenciando ela, só significa que eu estava expressando ali uma possibilidade de jogo que você faria. E de fato, ela faria isso, de fato ele faria isso. Errada ela também não tá, mas isso não significa que ela estava manipulando ali a dona Geni. Ela não estava manipulando a dona Geni. Ela não estava fazendo nada ali que levasse a dona Geni a chegar nessa conclusão. Até porque, vamos ser sinceros aí, se de fato eles fossem indicar o Bruno para jogar lá e eles quisessem, porque assim, como é que funciona a Grande Conquista? O que muita gente ainda não entendeu. A Grande Conquista, a formação da zona de risco, não é uma formação definitiva. Vocês já perceberam isso, né? Então, quando você indica alguém e esta pessoa vai lá para a prova da virada, na prova da virada as coisas podem mudar. E aí quando as coisas mudam e vai para a formação definitiva, o que é que acontece ali? Pode ser que uma pessoa que não tenha nada a ver com o rolê ali caia numa zona de risco. Então não tem como a gente saber exatamente como é que as coisas vão acontecer. Você pode mirar em A, acertar em B e eliminar C. Então você realmente não sabe ainda.
Então, assim, a acusação do Bruno realmente não faz muito sentido. E a Kátia não manipulou a dona Geni. Inclusive, ela falou: ô menino, eu tava falando com a dona Geni e ela comigo formas de salvar você da zona de risco. Não formas de te colocar lá, formas de te salvar. Mas no fundo, assim, o Bruno não quis saber disso, né? E o Bruno continuou discussão dizendo que ela tinha manipulado a dona Geni. Então, assim, o Bruno ele quis acreditar nas coisas que ele quis acreditar, então, assim, não tinha como mudar o que ele estava acreditando. Foi só isso aí mesmo que aconteceu nessa briga. E aí depois, né, durante ali a madrugada, o Fernando chamou ali a Lisiane, o Breno e o Lucas Jalbu e foram lá repercutir a formação da zona de risco. E aí ele falou que a Tati Pink, junto ali com a Kátia, foi lá, né? E, aliás, que a Kátia foi para a zona de risco por causa do Felipe. Que o Felipe foi o manipulador do jogo, que foi o Felipe que manipulou os votos em cima da Kátia. Que foi o Felipe quem acabou fazendo isso, que o Felipe foi ali quem agiu, quem influenciou as pessoas a votarem na Kátia ali para caírem na zona de risco. O objetivo do Felipe, segundo o que o Fernando falou, era o seguinte: fazer com que a Tati não disputasse uma prova da virada com 2 homens, porque aí ela teria mais chances de voltar. Só que aí, no meio dessa conversa, a própria Tati aparece e disse assim: então, se você está chamando ele de manipulador, você deveria dizer que a manipuladora sou eu, porque quem deu essa ideia aí fui eu. A manipuladora fui eu. Fui eu que quis votar na Kátia por estratégia. Fui eu que fui atrás de fazer essa jogada. Não foi o Felipe, fui eu. Então, se existe alguém que manipulou isso, essa manipuladora sou eu, não foi ele. E aí, Fernando meio que assim já ficou mexido e tal, mas ela assumiu: fui eu sim que dei a ideia, fui eu sim que dei a coisa por uma estratégia de jogo. E errada ela também não tá, vamos ser sinceros, ela não tá errada aí em querer disputar uma prova com alguém que ela considere mais fraca. Ela não tá errada em nada. É assim mesmo que se joga. Se você tá numa zona de risco, se você tá num paredão, se você tá numa roça, e aí você tem a chance de voltar ali, como você vai fazer isso? Você vai preferir disputar com alguém que é mais fraco ou alguém que é mais forte que você? Em geral, se você for bastante frio, se você for bastante calculista, você vai puxar alguém mais fraco que você, porque afinal você vai ter mais chances de você voltar. É garantia de que isso vai se concretizar no mundo real? Não é, mas pelo menos você tá ali, ó, já trabalhando a sua mente para uma possível vitória. E ela fez isso de fato. Ela deixou bastante claro que sim, ela deu a ideia. E foi uma estratégia de jogo que funcionou. Não dá para dizer que não funcionou, tá? Não dá para dizer que isso não deu certo. Mas ela assumiu que tinha sido ela mesma que tinha dado a ideia e que o Felipe não manipulou ninguém. E que ele só começou o voto. Os outros que seguiram ele, os outros que foram atrás, os outros ali que quiseram votar nela para justamente ajudar a amiga. Agora, se isso é certo ou se é errado, quem vai dizer aí é o público. Quem vai dizer aí é o público na hora que ela cair numa zona de risco, né? Eu acho que o Carelli poderia dar uma modificada nesse formato aí, dar um jeito assim de ter uma indicação direta assim, sem a possibilidade de escapar na prova da virada, né? Mas aí seria copiar demais a Fazenda, seria copiar demais o BBB. De qualquer forma, o Fernando ali falou, então, que o Felipe, então, tentou de todas as formas ali mexer com a cabeça de todo mundo e tal, mas a Tati falou que não foi isso que aconteceu. E aí depois eles estavam conversando ali, o Haddad também apareceu e foi falar com a Tati Pink. E aí a Tati Pink disse ali, né,
que as dinâmicas de apontamento e tal, o Haddad falando sobre a forma como a Tati se comporta nessas dinâmicas, que às vezes percebe que ela é muito calada, e aí às vezes ele diz que ele percebe que todo mundo critica o jogo dele, mas que não gosta quando ele critica. E aí a Tati disse, tudo bem, mas a gente nunca quer apontar os nossos amigos, a gente nunca quer apontar as pessoas que a gente gosta, a gente vai apontar as pessoas que a gente tem um embate, a gente vai apontar as pessoas que a gente tem problemas, e sim, é parte do jogo, é assim que funciona, você de fato dificilmente vai ser obrigado a apontar um amigo seu, a menos que a dinâmica te force a fazer isso. E aí, raras vezes isso acontece, tá? Às vezes, assim, muitas poucas vezes, isso já aconteceu. Tanto na Fazenda quanto no BBB, da dinâmica forçar você a ir contra o seu próprio amigo. Mas aí, na Grande Conquista, até agora isso não aconteceu. Então, ela tem razão. Pra que ela vai apontar os amigos dela? Pra nada, ela vai apontar com quem ela tem uma certa adversidade, com quem ela é adversária. E aí o Haddad falou então que ele foi e continua sendo julgado como se ele fosse um aliado da Lisiane, sendo que ele nunca foi um aliado da Lisiane e que ele apenas tinha uma amizade com ela. E aí ela falou, mas eu não falei nunca que você era aliado da Lisiane, eu falei que você e Lisiane eram amigos. Só que o Haddad falou que não, que pareceu que ela juntou as duas coisas, que ela disse que ele e a Lisiane eram aliados. Aí depois ela pediu desculpas para ele, ela pelo menos tentou pedir desculpas. A Haddad continua se explicando e tal, enfim. E aí depois ela até mesmo falou, eu nem vou mais me desculpar com você e tal, porque você pode acabar não gostando e tal, a gente vai se desculpar quando você quiser se desculpar e tal. E depois ele mesmo disse, a gente vai se desculpar em outro momento aí, quando tiver com outra cabeça. Enfim, ele também não se desculpou com a Tati. E aí depois, o Haddad estava lá na cozinha, estava preparando algo para comer, quando a Anaí começou a ofendê-lo. E aí ele deu de resposta que ela tem uma paixão platônica por ele. E aí ela tava assim do nada, foi uma coisa meio que gratuita, tá? Ele tava ali na cozinha. E aí ela começou a dizer que ele tem um jogo sujo, que ele é podre. E ela disse que o pior tipo de jogo que tem lá na Grande Conquista é o dele, que é um jogo totalmente frio e calculista. E aí ele disse, bom é o seu, que é totalmente coração, né? Bom é o seu, do jeito que você tá fazendo e tal. Foi bem irônico com ela. E aí ele disse que era só porque ele tava se posicionando, que era só porque ele tava apontando e jogando na cara. E de uma certa forma também é por causa disso, né? Mas não é só por causa disso. Grande parte tem a ver com isso, mas não é só por causa disso. E aí depois ele disse assim, que mesmo se posicionando, mesmo falando e apontando, ele ainda continuava sendo ofendido pelas pessoas lá dentro. E aí depois ele falou que parece que ela tinha uma paixão platônica por ele. E aí ela ficou pé da vida, disse que o Haddad estava envolvendo o marido dela nos embates. E aí ele disse o seguinte, vou até repetir aqui textualmente, abre aspas. Eu só falei o seguinte, paixão platônica, com todo respeito a ele, você tem por mim. E aí ele explicou, você passa o dia inteiro olhando para mim, você passa o dia inteiro acompanhando o que eu faço, você passa o dia inteiro falando de mim, você passa o dia inteiro aqui vendo o que eu faço, deixo de fazer e tal. Então ele descascou e jogou as coisas em cima da Anaí. E vou ser sincero com vocês, tá? Às vezes é chato você ligar o Play Plus ali e ouvir a Anaí dizendo coisas sobre o Haddad com o céu o tempo todo. É como se não houvesse outro assunto ali dentro. É só o Haddad isso, Haddad aquilo outro e tal. Gente, é chato. Coisa chata. Chata
chatérrima. Como é que se aguenta? Eu falo até isso assim, como é que se aguenta falar todo o tempo do Haddad? E aí ela disse que isso era podre, que ele era sujo, que não é que ele estava desrespeitando o marido dela, que ele estava desrespeitando ela como mulher e tal. Ela meio que tentou levar isso pro lado lá do fato dela ser uma mulher trans. E ele falou, eu não tô falando nada de coisa, só falando que ela passa o dia inteiro falando dele. E passa mesmo, tá? É o chato. E depois ela ainda meteu o Fernando no meio, que o Fernando também passa o dia inteiro ali falando com o Haddad, que os dois vivem ali se combinando, que os dois fazem um jogo sujo e tal, contra todo mundo e tal. Sério, chatérrimo. Às vezes eu falo assim, a Anaí, ela pra mim, ela era uma jogadora que ela até tinha uma pauta interessante, mas conforme ela fica nessa repetição, nessa coisa em cima só do Haddad, parece assim que ela tenta fazer render uma história que não vai render muito mais do que já rendeu. Porque assim, o Haddad não me parece disposto também a querer que isso renda. O Haddad me parece disposto ali tu quer brigar comigo? Então vamos brigar. Mas cuidado, que eu também vou jogar pesado com você. E aí quando ele joga pesado com ela recua. E aí depois ela começa a provocar de novo. E aí ele joga pesado com ela de novo. E ela recua de novo. Tipo, meio que não sai do lugar. Então é meio chato também. Vamos ser sinceros, isso é meio chato. Não anda. E aí depois, teve um outro momento ali que tava o Guipa conversando com o Haddad, com o Lucas Jalbu, com a Kátia, com o Fernando e o Rambo tava lá ouvindo. E aí o Guipa discutiu com o Rambo. O Guipa disse que ele viu o Rideu fazendo as contas ali com o Rambo durante a formação da zona de risco. E ele fez as contas ali e viu que dava para colocar a Kátia na zona de risco muito fácil. E aqui era muito fácil e tal. E aí ele fala isso, inclusive, pra Tati, dizendo que ela também não era tão culpada assim dessa estratégia de jogo, porque não era só ela que tinha pensado nisso, que não foi só uma ideia dela, que ele viu o Rideu fazendo isso junto com o Rambo, que os dois estavam fazendo as contas ali. Então quem era mais culpado da Kátia cair na zona de risco não era a Tati, era o Rambo. Então e o Rambo tava lá ouvindo, né? E aí o Rambo disse para ele ficar na dele, para ele não se meter, para ele ficar ali fazendo as coisas dele, para ele não se meter no jogo dele e tal. E aí, depois ele falou, você falar que você defendeu o seu aliado, não tem problema, Rambo, falou o Guipa. E aí depois o Rambo falou assim que ele tinha motivos de sobra para votar na Kátia, para votar no Lucas Jalbu, para votar no Haddad, para votar no próprio Guipa e tal. Mas ele preferiu votar na Kátia, preferiu fazer as coisas do jeito que ele achou melhor. E aí ele ficou ali nesse embate ali com o Guipa. E aí o Guipa falou, eu vou falar o que eu vi. Eu vi que você fez as contas ali com o Rideu. Vi que você fez as contas para colocar a Kátia na zona de risco. Vi que você fez isso, então ela também não pode ser culpada sozinha de cair na zona de risco. E aí o Rambo disse, fica calado aí, fica calado, não fala dessas coisas. Ele ficou puto da vida e começou a repetir que ele tinha mais motivos para votar em outras pessoas ali, que ele tinha 5 alvos para votar e que ele votava em quem ele quisesse, que ninguém mandava nos votos dele e tal. E começaram a ficar trocando insultos ali um com o outro. Vocês sabem, né? Que o Rambo, ele tá tentando ali arrumar uma rivalidade, forçando a barra ali com o Guipa. Mas eu acho sim que não vai rolar. Porque assim, o Guipa também meio que não entra na do Rambo. Porque se o Guipa entrasse na do Rambo, aí rolava uma rivalidade entre os dois. Só que o Guipa é mais esperto, ele já notou que o Rambo quer uma rivalidade com ele e ele não compra essa ideia. Como ele não compra, o Rambo fica falando sozinho. E aí, durante a madrugada ainda, né, vocês perceberam que a madrugada rendeu bastante.
Aí, durante a madrugada ainda, o Felipe foi falar e tirar satisfações com o Fernando. E aí o Felipe foi questionar o Fernando, porque o Fernando comentou que a Tati Pink pediu para ele votar numa mulher e tal. Aquele papo lá de que o Coisa tinha manipulado as pessoas a votarem na Kátia. E aí ele disse que a própria Tati tinha revelado a estratégia, que ela tinha dito para ele que era para todo mundo votar na Kátia, porque afinal era mais fácil para ela como uma estratégia de jogo, mas que ela não tinha dito ali que sim, que ela não tinha dito e ela não tinha colocado culpa em lugar nenhum. E aí o Fernando, ele disse que ele entendeu a movimentação do jogo do Felipe e se defendeu das acusações do Felipe. E ainda mandou, olha, Felipe, cuidado aí com as criações da tua cabeça, cuidado aí com as coisas que você está falando de mim. Cuidado aí com o que você tá vendo. Você tá vendo demais. Cuidado aí, cuidado mesmo. E aí, depois disso aí, teve uma conversa do Haddad com a Lisiane, com o Breno, com o Lucas Jalbu e tal. E aí a Lisiane disse o porquê que ela não mudou a zona de risco. Ela disse que não mudou a zona de risco por uma razão. Ela disse que todo mundo na casa estava na mão, aliás, o Haddad, né, falou para ela que todo mundo na casa, os votos da casa estavam na mão dela e que ela colocava quem ela quisesse na zona de risco. Só que aí ela disse que a única pessoa com quem ela tinha uma briga direta para colocar naquele momento era justamente o Caio. Mas para que ela ia colocar o Caio numa zona de risco? E ela disse até, eu tive que agir com frieza ali, eu tive que pensar no que era o melhor para mim. E aí até o Haddad falou, não tem muito o que questionar o seu jogo, foi o que você decidiu, foi o que você fez. E aí ela falou, se eu coloco o Caio na zona de risco, o Caio acabou de voltar de uma zona de risco. Se eu coloco o Caio ali, o Caio vai, faz a prova, volta, ele me coloca na zona de risco. E aí o Haddad diz assim pra ela, mas se você colocasse qualquer outra pessoa, pode até ser que essa outra pessoa não colocasse você numa zona de risco, mas pode ser que você também, pode ser que essa outra pessoa colocasse você numa zona de risco. Pode ser sim, pode ser que não, pode ser que sim, pode ser que não tem como saber. Mas ela teve que agir da maneira que ela achou melhor. E o único embate dela nesse momento aí, de fato, é com o Caio. Então, pra que ela vai criar um problema com o Caio? Eu acho que ela fez o certo. Agora, pensando por esse lado, ela tomou uma estratégia que para mim foi uma estratégia, assim, perdeu o voto, perdeu, mas ao mesmo tempo ela se salvou ali de cair numa zona de risco de graça e de paraquedas. E aí hoje de manhã, o Haddad estava conversando com o Guipa e com a Lisiane, e aí ele disse ali que ele percebeu que a Anaí, ela faz umas ofensas ali de propósito e que ele tá bastante irritado com o jogo dela, porque ela faz deboches, que ela ironiza com as pessoas, mas quando as pessoas fazem o mesmo com ela não gosta, ela diz que é jogo sujo, ela diz que não presta, que não vale. Então ele também já tá cansado disso, que ela perde a linha quando fazem o mesmo com ela e tal. E é verdade, tá? Ele não está mentindo com relação a isso. De fato, a Anaí tem muito dessas coisas. E aí depois o Guipa disse assim que isso deixa ele muito indignado, que tem muito jogador aí durante algumas dinâmicas que acabam usando as fragilidades de cada um ali, das vulnerabilidades emocionais de cada um para ficar cutucando ali o psicológico de cada um, para ficar usando isso contra as pessoas e tal. Inclusive ele disse assim para Lisiane, olha, evita ficar mostrando o seu lado mais fraco, evita ficar mostrando que você tá com o emocional abalado, porque tem muitas pessoas maldosas aqui dentro. E aí a Lisiane disse assim, que por mais críticas que ela tenha recebido, ela disse que o emocional dela tá abalado, mas que ela vai se manter firme.
E aí os dois disseram assim que ela não pode mostrar o abatimento dela. E ela citou lá o que aconteceu com a Anaí. Ela disse logo que a Anaí foi lá dizer, encher o saco dela, falando lá sobre as mulheres. E ela explicou, sim, de fato eu falei que era para as mulheres se unirem. Mas ao mesmo tempo eu não vou colocar uma pessoa na zona de risco que eu sei que não faria o mesmo por mim. Então, para que eu vou botar minha mão no fogo por uma pessoa que eu sei que não vai fazer o mesmo por mim? Para que eu vou me queimar desse jeito? Não, vou fazer aquilo que faz sentido para mim. E ela tem que fazer o que faz sentido para ela, o jogo é dela. E que ninguém vai mandar no jogo dela. E aí ela depois falou que ela ia ter uma rivalidade com a Kátia se ela voltasse da zona de risco, caso a Kátia vencesse a prova da virada. E aí ela disse que está com receio de, basicamente, ter que ter uma rivalidade ali com a Kátia, caso ela fosse para a zona de risco. Só que, enfim, as coisas não aconteceram. E aí o Haddad falou assim, que quem ia para a zona de risco não era a Lisiane, mas era ele. E ele falou que o Fernando não teria indicado a Tati para a Berlinda se de fato o Fernando tivesse disposto a defendê-lo, porque o Haddad seria o alvo preferencial da Tati. E de fato foi isso que aconteceu. E se o Fernando mesmo tivesse disposto a ir, ele não ia votar, ele ia bater o pé ali com a dona Geni e ele não teria indicado a Tati para ir para a zona de risco. Porque ela vencendo a prova da virada, ela ia colocar ele como de fato ela fez. Então ela ia fazer tanto o Haddad quanto o Fernando se enfrentarem, porque os dois são aliados muito próximos. E o que acontece quando dois aliados muito próximos se enfrentam? Um deles sempre é eliminado. Isso é quase que uma regra de um reality show. Então a Tati fez o jogo que ela achou melhor ser feito. E ela não fez nada de errado, inclusive. Foi isso que eu falei pra vocês na semana passada que a Lisiane fez quando ela botou a Edilane junto com o Caio. Edilane não saiu? Tati fez a mesma coisa, colocou o Fernando junto com o Haddad. Quem vai sair? Fernando? Então, basicamente, aí o que vocês vão ver? Essa jogada sendo repetida. Ainda falei pra vocês que isso ia se repetir. E ele falou que ele não teve influência nenhuma no voto lá do Fernando, como o Felipe tá acusando ele lá, que ele não influenciou ninguém, que ele fez as coisas ali como ele tinha que fazer. E aí o Guipa continua dizendo ali que tem muita gente maldosa dentro dessa casa, que tem muita gente ali que não sabe das histórias lá e tá querendo colocar sempre a culpa nos outros, enfim. Aí o Haddad falou ali que ele não influenciou e que continua não influenciando ali nos votos das pessoas. Como ele está sendo acusado de ser manipulador, especialmente ali pelo Felipe, mas não só por ele, como pela Anaí também. E aí a dona Geni disse que a Lisiane virou as costas para Kátia, porque a Kátia reclamou esta manhã que ela estava sozinha. E aí a Kátia disse que, aí a dona Geni disse que a Kátia apoiava a Lisiane, que a Kátia era a favor da Lisiane, que a Kátia ficava do lado da Lisiane, e aí a Lisiane virou as costas para ela, tendo um poder que poderia salvar a Kátia da zona de risco, mas a Lisiane preferiu não fazer isso, então que a Lisiane agiu mal e a Lisiane acabou também criando um problema com a Kátia sem necessidade, e que de fato foi exatamente isso que aconteceu. E aí depois teve um momento ali que estava o Rambo conversando com o Felipe. E aí o Rambo planejando um novo ataque agora, que ele vai partir para cima do Guipa. Porque ele partindo para cima do Guipa, segundo ele, né? Ele acha que ele dividindo uma zona de risco com o Guipa, ele vai se sair melhor. Então ele disse que quer ir para uma zona de risco com o Guipa. Nos próximos passos aí ele disse assim que ele vai dar um jeito ali de fazer com que o Guipa seja mais ofensivo, que o Guipa caia ali em cima dele, então que ele ia ofender mais o Guipa e tal. E que se o Guipa tá atirando com uma metralhadora, ele também ia atirar com uma metralhadora.
e que ele também ia fazer isso. Já que o outro tá atirando para se salvar, eu também vou atirar para me salvar. E aí o Felipe disse que essa era uma jogada perigosa, porque o Guipa vai sempre dar um jeito de inverter a história a favor dele. E aí o Rambo falou, ele vai tentar, mas eu também vou fazer a mesma coisa, então eu também vou usar das mesmas armas, bora ver quem é que vai conseguir e tal. Eu acho assim, eu tenho uma leve impressão de que isso não vai dar certo. Uma leve impressão de que ele vai acabar se dando mal, né? Mas enfim, né? Vamos ver quem é que vai escapar aí dessa zona de risco. Eu acho que não vai dar bem. E aí vamos lá para a prova da virada. Como é que foi essa prova da virada? Era uma prova por tempo e habilidade, tá? Era uma prova simples, mas assim, tinha umas pegadinhas ali. A primeira parte da prova era essa casinha ali que vocês estão vendo. Como é que essa casinha funcionava? Essa casinha era todo no escuro, eles tinham que entrar e procurar o gatinho. E tinha uma cama de gato ali que eles tinham que passar. Era uma prova que exigia uma estratégia. A estratégia era basicamente evitar se enroscar na cama de gato. Não era tão difícil assim. Só que o Fernando se enroscou na cama de gato. Ele até que não perdeu tanto tempo lá na casinha, até que conseguiu achar o gato rápido. Mas ao mesmo tempo ele perdeu muito tempo aí também, jogando as bolinhas aí. E aí ele perdeu tempo ali na hora de pegar a amarelinha também. E ficou ofegante ali, levantando as coisas, levantando ali e tal, até completar. E ele foi muito lento ali na hora de apertar o botão. E aí foi a Kátia. A Kátia, pelo amor de Deus, né? Eu acho que foi a pior de todas ali no desempenho. Kátia, assim, e começou a prova, tipo, ela foi pro lado completamente oposto ao que ela tinha que ir. Aí foi mexendo nas coisas, passou pelo gato umas 2 vezes ali, ficou enroscada na cama de gato, levou as pelúcias lá pro outro lado da porta, mas nenhuma das pelúcias era o gato. E aí ela voltou de novo, ficou procurando o gato ali, até que ela achou o gatinho. E aí ela saiu de lá, acertou lá o tripé de primeira, né? Porque ela tinha a segunda fase. E aí depois ela foi e fez lá, até que num desempenho bom, essa parte aí da amarelinha. E depois, assim, a Raquel até perguntou pra ela, né, como tinha sido a prova. E aí ela falou que a pior parte tinha sido mesmo a cama de gato, achar o gatinho dentro da casa, que ela perdeu muito tempo ali. E por último foi a Tati Pink, que foi a melhor estratégia possível. Tati Pink basicamente não se enroscou na cama de gato, ela foi por baixo. Presta atenção que ela vai por baixo. Então ela praticamente não se enroscou na cama de gato. Ela vai por baixo, procura o gatinho, achou logo de primeiro o gatinho. Ela não perdeu tempo na casinha ali, mas ela perdeu muito tempo nessa segunda fase da prova, que era justamente arremessar a bolinha ali para derrubar esse tripé vermelho aí no canto da imagem. Ela demorou muito tempo aí, dos 6 minutos de prova dela, eu acho que pelo menos ali uns 3 minutos foram só nisso aí, tá? Até ela conseguir derrubar. E aí ela foi mais de boa ainda nessa última etapa. O que ela perdeu de tempo na segunda fase de derrubar o tripé, ela tirou nessa parte aí de montar a amarelinha. Ela foi muito rápida na montagem aí e ela terminou muito rápido aí também de apertar esse botão. Foi muito rápido. E aí na hora de dar o resultado, né, a Raquel revelou o tempo de cada um. A Kátia fez em 8 minutos e 19, então já estava direto na zona de risco. E ficou entre o Fernando e a Tati. Tati Pink fez em 6 minutos e 2 segundos. E o Fernando fez em 6 minutos e 41 segundos. Fernando acabou caindo na zona de risco. E aí, quando Tati voltou para a mansão, ficou todo mundo feliz, obviamente, né? Especialmente o grupão ali, porque ela escapou e acabou com a estratégia que o Fernando tinha montado. Afinal, o Fernando tinha colocado ali a Tati, achando que a Tati era fraca. E aí a Tati acabou até prevalecendo na estratégia que ela pensou em votar na Kátia. Vou botar a Kátia ali para eu ter mais chances de voltar na prova da virada. Pensou certo, né? Porque foi isso que aconteceu.
E aí todos eles ficaram felicíssimos ali. E aí depois o Felipe, né? Felipe ficou felicíssimo, né? A cara dele de felicidade ali, porque a Tati voltou. E aí depois, quando a Raquel entrou lá e perguntou assim pra Tati, quem ela ia colocar na zona de risco no lugar dela. E aí ela falou que se não fosse ela ali, seria o Haddad. Que se a votação tivesse sido de outra maneira, seria o Haddad. Que se fosse ela a dona, seria o Haddad. Então, por causa disso, ela colocaria o Haddad na zona de risco. Então foi assim que o Haddad parou na zona de risco. E aí o resultado aí das enquetes enquanto eu venho conversando aqui com vocês. Eu vou ser sincero com vocês, eu acho que não vai dar pro Fernando, tá? Eu acho, tem uma leve impressão aí que o Fernando não vai conseguir escapar. Eu acho que foi um jogo suicida o dele, eu acho que ele poderia ter batido o pé ali, ter colocado o Bruno. Quem o Bruno puxaria, né, sim, numa virada, talvez ele puxasse até a Kátia mesmo, e aí numa formação dessa aí, a Kátia poderia até escapar, porque afinal a Kátia tem uma certa, o público ainda gosta dela e tal, mas eu acho que não vai dar pro Fernando não. Eu acho que dessa vez deu pro Fernando. Uma pena, né, porque o Fernando era um jogador meio que necessário na grande conquista, mas enfim. Deu para ele, né? Vamos ver aí quem é que vai suprir este lugar. E o grupão vai prevalecendo mais uma vez, vai continuando no jogo mais uma vez. É como o próprio Rambo falou, né? Eles estão continuando ali no jogo e estão eliminando o outro lado. Uma hora o outro lado vai acabar e eles vão precisar eliminar a si mesmos. E eu juro para vocês, eu tô curioso para saber como é que eles vão fazer isso. Mas isso aí é assunto que eu te conto em outro vídeo. Beijo pra vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.